Quando a gente fala de jornada do cliente, hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem uma jornada assíncrona, uma múltipla jornada por cliente. Começa no físico, ou no digital, ou no Instagram, ou através do ChatGPT também. E eu trouxe um dos maiores especialistas em clientes do Brasil. Ele vai se apresentar, mas eu falo, ele é mestre, né? Então, quando a gente fala com mestre, a gente muda um pouco o nosso speech. Eu trago hoje o Pedro Ivo, diretor de clientes e sócio da Dito, uma das pessoas que mais entende e fala de clientes no Brasil. Meu amigo Ivo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, finalmente. Finalmente. Que apresentação, subiu a expectativa. Que responsabilidade agora, né? Tamo junto. Prazer estar aqui, Paulo. Ivo, eu vou deixar você se apresentar. O Ivo tem que chamar de Ivo, não de Pedro, né? Eu chamava de Pedro e tinha muitos Pedros na Dito. Então agora eu só chamo de Ivo. Tá certo, é isso aí. E você apresenta, por favor, conta um pouquinho quem é o Ivo. Muito bem. Eu, como você falou, sou sócio e diretor de clientes da Dito. A Dito é uma empresa de tecnologia que hoje atende quase 400 marcas aqui no Brasil de varejo, de médio e grande porte. E também sou professor da Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios que fica lá em Belo Horizonte, com sede aqui também em São Paulo, especificamente da disciplina de CRM. Então, tento casar um pouco dessas duas atuações aí, acadêmica e prática, e sempre junto das marcas aqui no Brasil também atuando nesse trabalho de educação das próprias marcas, né, Paulo? Acho que você também tem esse desafio e é um desafio que dá bastante motivação pra gente, tenho certeza. Não só motivação, como uma missão, né? A gente tem uma missão de educar o varejo brasileiro no quesito cliente. E tem uma história muito legal, é que eu tentei contratar a Dito quando diretor da Copenhagen e não consegui. Olha e a gente só. já conversou sobre isso, né? Eu falo assim, meu sonho era ter a Dito. Só que eu não consegui, por alguns modelos eu não consegui. E eu falo pro Ivo, você me perdeu como cliente já uma vez. Puxa vida. Bons tempos, mas eu sei que nem sempre é fácil. E não é só por uma questão técnica, né, Paulo? Muitas vezes marcas, né, como você falou da Copenhagen, não conseguem lidar com um projeto como esse porque não é um projeto que fica localizado numa área muito específica. É um projeto que toca a empresa como um todo. E por isso a complexidade de um projeto de CRM, né? Não pode ser simplesmente uma solução específica que vai estar encapsulada numa área de marketing. É um projeto que necessariamente vai tocar o comercial, vai tocar o financeiro, vai tocar a estratégia, inclusive, de produto da marca. E eu acho que esse que é o grande desafio nosso, né? Mostrar que o cliente, não é só CRM, mas o cliente, ele pode ser uma fonte interminável de insights para todas as áreas da empresa. Você tocou num ponto que eu já começo por aí no nosso podcast. Muita gente, e infelizmente ainda acredita que CRM é ferramenta. Né? Então, assim, CRM é um custo de ferramenta. Vamos desmistificar isso? Por favor. Porque eu acho que, assim, independente do nível de maturidade de quem está nos ouvindo e assistindo, as pessoas têm ainda uma visão muito míope do poder do CRM. Eu falei uma frase semana passada e repito, o CRM é o coração da empresa. Aí me falaram, não é o cérebro. Eu falei, não, vamos deixar o mais romântico no coração, né? Mas vamos desmistificar CRM, né? E aí eu vou pedir pro professor me ajudar a desmistificar CRM. Perfeito. O que é CRM hoje? Porque a gente já, né, passa por um momento... O que é CRM em 2026 pro Brasil? Muito bem, vou falar a verdade. Sim, por favor. Tá, porque eu acho que tem o cenário ideal e tem o cenário atual, né, pra gente construir, né, o caminho de uma coisa para outra. CRM, hoje, e por conta, inclusive, né, do histórico de como é que isso surgiu dentro das empresas de varejo, especificamente, sempre foi visto e até hoje é visto como uma ferramenta de comunicação. Então, Perfeito. Quando a gente olha para a CRM, pergunta para as pessoas, né, lideranças dessas empresas, o que é CRM? CRM é eu mandar e-mail, CRM é eu mandar um SMS, é um push, é um WhatsApp. Então, é a pontinha do que é CRM. As pessoas entendem como se fosse só aquilo. Essa é a realidade atual e por isso ainda é visto muito como ferramenta, porque CRM hoje é visto como um canal e não como
toda a parte de gestão do relacionamento com o cliente. Customer Relationship Management. Pausa importante. CRM é visto como um canal e não como estratégia. Explica isso, porque isso é muito importante, porque assim, a minha área de CRM, o meu gerente de CRM, o meu analista de CRM, explica isso porque eu acho que esse aqui tá o grande segredo para entender CRM. Perfeito. E aí, voltando na sigla, o Customer Relationship Management não é simplesmente o momento em que eu me comunico com o cliente lá na ponta. É toda a gestão da jornada do cliente, que é o tema principal aqui da nossa conversa. Então, como é que a gente mapeia e atua intencionalmente dentro da jornada do cliente? A jornada do cliente, ela começa muito antes da decisão, ela termina muito depois. E ela, na verdade, é infinita, né? Ela não termina nunca. Então, a gestão do relacionamento com o cliente, ela envolve tanto o treinamento de uma vendedora na loja física, quanto a disposição da própria loja para que a pessoa tenha uma boa experiência, quanto o pós-venda. Ou seja, não é só o momento em que eu vou mandar um e-mail para o cliente, é todo o mapeamento daquela jornada e da experiência do cliente. E eu acho que aí, Paulo, está uma oportunidade muito pouco aproveitada pelas marcas de varejo aqui no Brasil. Porque quando a gente encapsula CRM dentro de uma área de marketing para ser uma ferramenta de comunicação simplesmente, que é, acho que uma pontinha, a gente perde toda essa oportunidade. E antes do CRM, como é conhecido hoje, da comunicação, existe toda a parte de dados que é muito pouco aproveitada pelas marcas. As marcas têm muita informação sobre o cliente, informação de histórico de compra, de característica, de comportamento, e essas informações, de forma geral, estão espalhadas em vários lugares diferentes. Então, a marca vê o Paulo como uma pessoa no e-commerce, vê o outro Paulo como uma pessoa do app, outro Paulo como uma pessoa que compra na loja física. São 3 Paulos diferentes, informações que não se conversam. E aí, a geração de valor para que a gente possa atuar intencionalmente na jornada, primeiro começa com a unificação da visão de quem é o Paulo cliente. O Paulo, desses 3 lugares diferentes, na verdade é um só, é o Paulo se relacionando com a marca. Até porque para o Paulo já não tem diferença de uma coisa para outra, mas a marca ainda entende de forma diferente. Se eu começo a enxergar o Paulo como cliente único, eu começo a entender quais são os comportamentos dele, o que ele está interessado, o que ele já comprou, quais são as características dele. E aí a gente consegue não só usar essas informações para comunicar melhor com ele, mas eu gosto de falar que essas informações são fundamentais, inclusive para que a gente pense o futuro da marca. Teve uma vez, para já começar a contar causa aqui, que eu acho que é bem legal, teve um cliente nosso, né, um cliente grande, tem mais de 300 lojas, e ele, né, um belo dia de madrugada, eu estava vendo lá que tinha uma pessoa, era o CEO dessa marca, estava lá entrando dentro da Dito e estava olhando ficha de cliente, porque lá a gente tem uma ficha para cada consumidor, com todos os históricos, né, tudo que a pessoa comprou, características. E tinha lá, né, um usuário daquela marca olhando ficha individual de cliente, uma base de milhões de clientes. E eu falei na hora, gente, alguém roubou tem um hack. O acesso do CEO e tá lá entrando. No dia seguinte eu liguei para ele e falei, cara, você passou o seu acesso para alguém? Porque tem alguém usando o seu acesso para entrar em ficha de cliente. Ele falou, não, Ivo, sou eu mesmo. Eu falei, mas como assim, cara? Você é CEO de uma... Ele falou, não, cara, eu aprendi a mexer lá, eu tô entrando na ficha do meu cliente para poder conhecer melhor o meu cliente. Porque eu fico aqui do alto do escritório... Legal, hein? E eu não entendo. Então, quando eu olho a ficha, eu consigo entender a característica, o que essa pessoa está comprando. E ele virou para mim, Paulo, falou assim, e por acaso, e vou te dar um insight aqui, eu descobri que os meus clientes que compram a minha linha de yoga, eles gastam 4 vezes mais que todo mundo. E a minha linha de yoga tem 5 produtos só. Eu estou expandindo amanhã a minha linha de yoga. Então, esse é só um exemplo, Paulo,
para a gente poder mostrar que CRM não é só para a gente mandar um e-mail, é para poder pensar, inclusive, no caso dessa marca de moda, a próxima coleção. Porque quanto mais a gente se basear nos dados e no interesse dos clientes para poder pensar os próximos passos da marca, mais acurado a gente vai ser. Contar um caso também, já embalando no seu. Eu vou dissecar um pouquinho o que você disse em 3 partes, que eu acho que é importante a gente bater em 3 temas. Eu estava numa marca, um cliente que não tinha ainda a cultura de CRM, e aí ele falou para mim, então, eu vou cortar aqui o número de clientes para não ficar tão pesado dentro da estratégia de CRM. Não, eu não vou cadastrar todo mundo. Ele falou, eu não vou cadastrar todo mundo porque senão fica muito caro. Eu respirei e falei assim, olha, vamos lá. Você pode não fazer um WhatsApp para todo mundo, você pode comunicar, você não precisa comunicar exatamente para todo mundo gastando dinheiro, você pode comunicar de graça, mas você não conhecer quem compra na sua loja dia a dia, independente se você vai fazer uma estratégia para ele ou não, você está cometendo um crime. Você está falando para sua marca o seguinte, eu não vou crescer porque eu não vou conhecer meu cliente e eu não vou ter os melhores insumos, porque os melhores insumos estão na sua base para poder entender o meu negócio. Aí ele parou, olhou. Você tem razão, né? Eu falei assim, essa é a única coisa que você pode cortar a PECOM, eu falei pra ele. Você não corta o número de clientes que vão entrar na sua marca, né? Porque o mercado ainda brasileiro enxerga a CRM como uma ferramenta que tem custo, né? Que eu pago ali mensalmente, pô, apertou. E isso a gente sabe que tem momentos que aperta, tem momentos que não aperta. Eu corto, ou eu vou para o mais barato. Mas é muito além disso, né? Eu falo que hoje, em todas as minhas palestras, workshops, treinamentos, eu tenho uma frase nova. O KPI mais importante do varejo é cliente e não venda. E desde que eu comecei a fazer gestão por cliente, lá na Farfetch, há 10 anos atrás, as coisas mudaram. Assim, para minha vida mudou, para as empresas que eu trabalhei mudou e para as empresas que eu ajudo mudam. Porque quando a gente olha cliente, a gente olha o motor. A gente não está olhando a consequência. Porém, quero voltar em 3 temas que você disse. Primeiro tema. Qual departamento deve assumir CRM? Essa é uma pergunta que eu ouço diariamente e que eu quero ouvir tua resposta. É marketing? É comercial? Ou é digital? Ótima pergunta, porque em muitas empresas essas áreas estão, inclusive, separadas. Agora, Paulo, eu não acredito numa estrutura apartada, não é para CRM, é para comercial e marketing. Tem algumas empresas que a gente atende que elas encapsulam tudo isso dentro de uma mesma área. Comercial, marketing e CRM ali dentro estão, e digital, inclusive, dentro de uma mesma área. Então, eu acho que é esse o caminho ideal que eu enxergo, porque se a gente tem áreas separadas e está botando CRM dentro de marketing ou comercial, não importa. Vai pender para um lado. Vai pender para um lado e vai ter desperdício, que eu acho que essa é a grande questão. Né? Vai ter disputa. Eu ontem estava numa marca aqui em São Paulo em que a área de digital é separada da área de físico. Só para dar um exemplo claro disso. Digital é uma coisa, físico é outra. E-commerce contra lojas físicas. E aí o que acontece? Cada um tem uma meta separada de faturamento. Ivan, onde é que coloca o CRM? Coloca aqui no e-com ou coloca na loja física? Primeira resposta que eu dei lá, falei, gente, qualquer lugar que colocar aqui vai dar errado. Porque cada um vai puxar. Se o e-com tem uma meta de venda específica do e-com, ele vai puxar para o CRM ajudar especificamente o e-com. E aí o que vai acontecer? Ele vai, consciente ou inconscientemente, atrapalhar ou não trabalhar para o bem da loja física. E do ponto de vista da loja física, a mesma coisa. Por isso que a gente vê muitos vendedores ainda de loja física tendo calafrios quando se fala de e-commerce, porque vê o e-commerce como um inimigo, aquele canal que vai roubar o meu cliente. Então, antes de responder se tem que estar numa área ou se está na outra, eu acho que a gente tem que pensar na estrutura da própria empresa. Essas estruturas não podem estar separadas, porque senão a gente vai ter desperdício, senão a gente vai ter disputa interna, e já está tão difícil disputar, né, com o mercado, se tiver disputa interna ainda aí,
né, a gente acaba não ganhando. O nosso speech é igual, né? Porque eu falo que hoje CRM ele é interdisciplinar, só que sim, a gente sabe que as empresas têm departamentos. E isso é ainda um modelo antigo de se trabalhar, mas é o viável, né? Se a gente pensa, talvez eu não tenha um diretor ali que consiga abraçar tudo, porque não tem expertise de tudo, porque é exatamente isso o modelo hoje campeão que eu vejo. É um diretor que cuida de comercial, eu digo loja física, loja digital, isso está dentro do mesmo braço, e marketing também, porque é motor de crescimento, né? Essa nova área de growth que as empresas estão criando. Mas se não tem, o que eu sugiro, e às vezes não tem, e grande parte das empresas não tem. Ainda Vamos não agora para a realidade. Isso, não. Até porque grande parte dos diretores de marca não ainda são letrados em digital, então é difícil. Não são todos que conseguem assumir esse tipo de cadeira, né, também. Eu coloco o CRM numa área apartada. Assim, eu prefiro que ela consiga ter reportes, mas ela não ser de nenhuma área específica, porque senão você vai ter problema sim. E sempre quando tirar... e a gente trabalha hoje com headcount em todas as empresas, né? Tiram aqui, uma pessoa está de férias, a área de CRM sofre, né? Então acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto daquela tua explicação que já resumiu o nosso podcast, mas eu vou entrar em pontos específicos. Dado. Você falou uma frase uma vez que eu uso em palestra. Dado não é o novo petróleo. Porque dado ele é renovável e tem abundância, diferente do petróleo. As empresas hoje têm dados suficientes para trabalhar? A grande maioria tem, só não explora, né? O que é explorar? Vamos tentar entender o que é explorar. Vamos lá, o que é explorar? A grande maioria, como eu falei no início, já tem todo o histórico de vendas lá dentro do RP da loja física. Ao mesmo tempo, já tem todo o histórico de vendas e cadastros do e-commerce. E o que é não explorar? É continuar fazendo, por exemplo, o marketing genérico. Ou seja, eu sei quem é o Paulo, eu sei tudo que ele já comprou, mas ainda assim eu boto ele lá num mailing e fico disparando panfleto pro Paulo. Panfleto. Né, de produtos que não vão interessar para ele. Ou seja, eu vou desperdiçar o tempo do meu cliente, desperdiçar a atenção dele com coisas que não são relevantes para ele. Que é a lógica de comunicação do século XX, né? A lógica do broadcasting. Quanto mais eu apareço, né, os meios de comunicação de massa, que eu não sei com quem que eu estou falando exatamente, melhor. A maioria das marcas trouxe essa lógica para o século XXI. Só que no século XXI, a gente não está falando mais de uma sociedade de massa. A gente está falando de mercados de nicho. O consumidor empoderado, o consumidor podendo escolher, tendo mais opções e tendo uma atenção seletiva, porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por coisas, né, que não nos interessam. Então o consumidor está mais chato, ele está mais seletivo, ele precisa ser tratado de maneira personalizada. Então, Paulo, não explorar para mim é isso. É a gente não considerar os dados para poder fazer uma comunicação mais personalizada com o nosso consumidor. Isso entra em um ponto importante que as pessoas falam, mas a execução ainda é muito falha. Segmentação, né? A gente sabe das segmentações automáticas hoje das ferramentas, a própria Dito trabalha com RFM, que aí consegue fazer os clusters, mas vamos ir para o mais básico da segmentação, que acho que às vezes precisa, sabe? Segmentar. O que é uma segmentação assertiva hoje para uma marca? Segmentação assertiva. Vamos, né, partir do que eu falei aqui da comunicação de massa. Uma comunicação de para todos. Perfeito. Você foi o primeiro estágio da evolução da coisa. Perfeito. Tá? Século XX. Século XX. Para todos. Eu mando a mesma mensagem para todo mundo. Perfeito. Beba Coca-Cola. Isso. Que foi a primeira empresa que fez isso. Que inclusive, é um produto mainstream, né? Que chegou numa capacidade de atender classe A Z. Perfeito. Velhos e novos. Então, assim... são produtos que, inclusive, estão caindo, né? A venda de Coca-Cola cai no mundo há mais de 20 anos. Exatamente. Por quê? As pessoas não querem mais produtos mainstream, elas querem produtos que atendam às suas expectativas. Vamos lá, século XX, mainstream. Para todos. Perfeito. Próximo passo.
para muitos. Então é uma comunicação que começa a ter algum tipo de segmentação. Vou dar um exemplo prático aqui. Ao invés de mandar a mesma comunicação para homens e mulheres, eu mando uma para homens, outra para mulheres. Perfeito. Então, primeiro passo de segmentação, dados demográficos. Eu começo a tratar as pessoas por quem elas são, dados de perfil. Nome, não, idade, gênero, Localidade, coisas básicas do demográfico. Idade, localidade e gênero. Mas isso ainda é bem básico, né? Bem básico. Isso hoje é premissa, não é nem diferencial. Tá, mas vamos falar a verdade? Vamos. A maioria ainda tá nesse momento. A grande maioria ainda tá nesse momento. No meu último aniversário eu recebi comunicação feminina, eu recebi nome errado, porque aniversário todo mundo recebe muita comunicação, né? E é isso. É isso. É isso. O básico ainda não é feito. Tá. Por isso que eu, até puxando outro assunto, né? Eu vejo muita a galera falando, não, de inteligência artificial e de, né, evolução, a hiperpersonalização. Eu falo, gente, peraí. Vocês estão fazendo feijão com arroz? Ou já estão querendo pular uma etapa, né? E ver uma utopia que vocês vão talvez demorar um pouquinho para poder chegar. Vamos fazer aqui, ó, uma comunicação para homens e mulheres diferentes, para velhos e novos diferentes, para quem mora no Nordeste, onde lá não tem inverno. Então não adianta você mandar a coleção inverno para lá, né, para João Pessoa, porque lá tá 36 graus. Vamos fazer uma comunicação diferente para lá? É o mais básico, mas que ainda não acontece. E sabe onde isso começa? Cadastro. Matéria-prima. Uma marca, só um parênteses, a gente está fazendo um projeto com a marca Abis, uma rede bem grande de Maceió, que a Dito também atende. A primeira parte do projeto não foi falar de venda, foi falar cadastro. A gente teve que criar o Cadastro é Massa, que tudo é Maceió é massa, é o slogan da cidade. A gente criou o tema Cadastro é Massa, por quê? Primeiro, a primeira coisa é criar a cultura de cadastro qualitativo dentro de loja. Ponto. Exato. Sabe, em uma semana de projeto, sabe quanto foi a taxa de cadastro? 94%. Puxa vida. Do nada para 94%. Era zero, assim, quase zero, assim, não tinha cadastro. Então, 94%, porque é a forma como a gente explica isso para quem tá lá na ponta e todo mundo vai se beneficiar disso. Ah, e você tocou num ponto importantíssimo. Se a gente não engajar o vendedor, o caixa nesse jogo de geração de matéria-prima, que é cadastro, eles vão achar que é o quê? Simplesmente uma perda de tempo. E eu acho que tem a ver, Paulo, muito com um ponto que você tocou, que eu acho legal, cara, sobre a forma como o varejo é gerenciado. Né? Até hoje, ele ainda é muito gerenciado de forma transacional. Sim. Ou seja, eu tenho uma meta de receita... Meta de venda. Meta de venda. E por trás disso, né, o que totaliza na receita? Número de transações, ticket médio. Então, se a gente pergunta para todo mundo na empresa, todo mundo sabe quantas vendas foram feitas e qual que foi o ticket médio, qual que é o resultado de receita. Agora, tem um probleminha nessa equação aí. Ela não tem uma variável chamada cliente. Ela não tem. A transação ela é anônima. Ela é simplesmente uma troca mercantil. Se uma mesma pessoa comprou 10 vezes, ela vai ser tratada aí como uma pessoa que só comprou uma vez. E eu não consigo mudar a rota. Exato, não consigo. Eu dependo de sorte. E aí a gente perde uma oportunidade muito grande de gerenciar os negócios de varejo colocando o cliente no centro. Porque esse papo de colocar o cliente no centro, Paulo, você e eu, a gente já ouve há muito tempo. No mínimo uns 10 anos, né? No mínimo. Todo mundo, né, enche a boca para falar, poxa, aqui a gente coloca o cliente no centro, o cliente é muito importante para nós. E aí a gente vai ver, o cliente está na equação que gera crescimento? Se ele não tiver, se a equação for transações vezes ticket médio é igual a receita, a decisão da empresa não vai levar em conta o cliente, porque a prioridade de qualquer empresa é crescer, é gerar mais vendas, de preferência com mais margem. Então, se o cliente não tiver na equação de crescimento, ele vai ser desconsiderado das decisões mais importantes. Por isso que eu tenho puxado muito uma provocação para as marcas de pensar numa outra equação. Não é desconsiderar essa, acho que ela é muito importante, precisa, né, continuar sendo tratada, mas pensar numa equação que também totaliza na receita com duas variáveis diferentes.
Primeira variável, número de clientes únicos Perfeito. que compraram ao longo de um ano. Então, se eu tenho o Paulo comprando 10 vezes, ele vai contar nesse indicador Um como cliente. um cliente único que Perfeito. comprou 10 vezes. E a outra variável é o gasto anual por cliente. Então, eu tenho o número de clientes únicos vezes o gasto anual por cliente, o total vai ser a mesma receita. Então, se eu tenho um cliente comprando 2 vezes por ano, gastando R$500, né? O gasto médio dele vai ser R$1.000 e a gente tem uma receita de R$1.000. Perfeito. Ou seja, são duas variáveis muito simples que totalizam na mesma receita, que vai ser a meta da empresa com certeza, mas que colocam o cliente na equação. E aí a forma de gerenciar e atuar intencionalmente em cima dessa equação é totalmente diferente. Porque se eu vou pela equação transacional, número de vendas vezes ticket médio, como é que eu vou aumentar o meu número de vendas? Ou tendo mais produto, ou abrindo mais loja. São os caminhos tradicionais, Exato. né? E a gente vê as marcas de varejo, quando elas pensam em crescer, vamos abrir mais loja, vamos aumentar o nosso mix de produto. Ou, como é que eu aumento o ticket médio? Aumento o PA. É sempre os mesmos caminhos para gerar mais crescimento. Agora, quando eu vou para uma equação que tem o cliente, clientes únicos, gasto médio por cliente, não necessariamente é abrir mais loja. É como é que eu tenho mais clientes únicos. Como é que eu faço os meus clientes se manterem como clientes recorrentes, por exemplo. Como é que eu adquiro uma safra de novos clientes que não tragam só uma venda e depois nunca mais voltem. Uma safra que permaneça e tenha um gasto médio anual maior. Então, a forma de atuar nos meios para gerar o fim é totalmente diferente e eu acho que tem uma oportunidade gigante para as empresas de varejo nisso. Eu acho que você trouxe até um tema muito importante e relevante, que é como a gente hoje olha o varejo, metrificação do varejo, mas vou voltar na segmentação, só para a gente concluir aqui o Perfeito. tema. Primeira parte da segmentação demográfica. Segunda parte. Segunda parte, histórico de vendas. Perfeito. Características, primeira parte. Segundo, histórico de vendas. As marcas têm essa informação. É esse o ponto. Todo mundo tem um histórico de vendas. Tá lá. Talvez o cadastro não seja tão bom, aí não dá para associar. Exato. Mas começou a associar, estão ali todas as vendas que a pessoa, né, já fez. Todas as compras que o Ivo fez. Então, eu já comprei uma camisa polo preta, tamanho P. Aí o que a marca faz? Ela tá lá desesperada para poder girar um estoque de camisa preta tamanho P. Ela vai lá e manda para todo mundo. E aí nem todo mundo quer comprar uma camisa polo preta. Poxa, mas se mandar para mim, eu vou querer comprar, porque eu adoro, você me conhece, cara, acho que é praticamente uniforme. Eu compro só isso. E aí, Marcas já sabem o que mandar pro Ivo, tá? O Instagram dele é em LinkedIn, pode mandar promoção de camisa polo. camisa Preta. polo preta, camisa social preta, é tudo preto, né? O preto emagrece, a gente agradece. Mas o que a marca faz? Desconsidera o histórico de vendas e manda o mesmo produto para todo mundo. Teve uma marca uma vez que a gente atende, até falando de calçados também. Calçado é muito comum, né? A ponta de grade ficar estocada. E aí essa marca estava com um estoque muito grande nas franquias de tamanho 45. Você conhece alguém que calça 45? Uma pessoa. Uma pessoa. Ou seja, é um nicho, Uma pessoa. é um segmento muito específico. Muito específico. E essas pessoas, Paulo, esse seu amigo Sofrem. deve ter esse problema. Sofrem para comprar calçado, porque não acha, não tem, é difícil, né? Porque... Eu já puxa, comprei calçado, já comprei grade de calçado. Então, assim, é um número que praticamente não se compra. Não manda fazer esse número, porque tem um giro muito baixo. Exatamente. E essa marca tava lá com a ponta de grade 45 parada no estoque há muito tempo. Ivo, nós recebemos uma demanda do comercial aqui, aí as áreas separadas ali, mas começando a se conversar. A área de marketing CRM, que o CRM estava dentro de marketing, recebendo uma demanda das franquias do comercial, falando, estamos com ponta de grade parada aqui. Eu falei, gente, vamos, né, fazer o seguinte. E eles assim, não, vamos fazer uma promoção, mandar
Falei, calma, vocês não precisam mandar para todo mundo. Porque pouca gente calça 45. Se vocês mandam para todo mundo, vocês vão gerar uma frustração. Porque a pessoa vai abrir, por exemplo, um e-mail, vai falar, poxa, que legal, tem desconto para comprar. 45. Mas é só 45. Aí é uma frustração absurda. Tiro no pé. E um tiro no pé para 99% da base, né? Exatamente. Ah, não, Ivo, mas é quanto mais comunicar, melhor. Falei, não é. Não é assim. Isso era lá no século XX. Essa é importante. Quanto mais comunicar, não é melhor. Não é melhor. É quanto mais comunicar com as pessoas certas, melhor. Ah, muito bom. O que a base fez, né? O que a marca fez nessa época com a nossa orientação, Paulo? De novo, é básico, mas tem pouquíssima gente fazendo. Ela pegou todas as pessoas que já tinham comprado tamanho 45 há mais de 90 dias. Porque se eu mando para uma pessoa que acabou de comprar, o que acontece? Frustração de novo. Frustração de novo. A marca estava querendo fazer uma ação promocional de 20% em cima daquela grade. Ok. Eu acabei de comprar com preço cheio. E aí eu recebo 20%. Puxa vida, marca. Você acaba de me perder, você nunca mais vai me ter. Porque você esperou eu comprar para poder oferecer um desconto? Como assim? Então pega todo mundo que comprou há mais de 90 dias, mais pessoas que navegaram, e eu já estou dando outro dado aqui, navegaram no e-commerce por produtos 45 nos últimos 30 dias. Ou seja, pessoas que estão interessadas naquele produto e não compraram ainda. E mando só para essas pessoas. Na época, Paulo, foi um segmento, a marca é muito grande, né, mais de 500 lojas. Ela fez um segmento de 10 mil pessoas só, que no caso para ela era pequeno. Era muito pequeno, assim, nossa, imagina. Tinha lá alguns milhões de consumidores e mandou uma ação para 10 mil pessoas. Em 3 dias girou o estoque inteiro de 45. Uau. É isso, personalização é eficiência. Isso é um exemplo de segmentação. E eu já falei nesse meu exemplo, inclusive, da terceira fase. A segunda fase é histórico de compras. Então vamos lá, eu falei da segunda fase, a gente está falando sobre dados de histórico de compras. Perfeito. Terceira fase, Paulo, ainda muito pouco aproveitada. Dados de comportamento. E aí vem uma provocação legal de como é que a gente enxerga o e-commerce. Geralmente nas marcas o e-commerce é uma loja, certo? Certo. Separada, uma loja que tem as suas metas de vendas. Agora, será que o e-commerce é só isso? O e-commerce pode dar pra gente, Paulo, nessa terceira fase, os dados de comportamento de navegação. E eu já dei no meu exemplo aqui. Pessoas que navegaram pelo tamanho 45 e não compraram. Poxa, a pessoa está interessada no produto. Ela está dando para a gente ali o que eu chamo de interesse implícito, né? E esse dado de navegação, esse dado de comportamento, ele mostra muita coisa do interesse e das vontades das pessoas. Vontades que ainda não foram concretizadas numa compra, mas que são todos os inputs que a gente precisa para poder segmentar e comunicar com a pessoa de maneira mais acurada também. Não pode esquecer que 91% dos clientes já chegam para comprar sabendo o que querem comprar. E eu acho que também esse dado é importante, porque o comportamento já aconteceu antes da compra. Exatamente. Né? Então não é que o cliente, ele pode sim ter sido impactado, comprou na hora, a gente não está excluindo isso, mas existe já um comportamento anterior e que hoje a gente consegue ter esse dado. A gente chama na teoria esse comportamento, que é muito comum, né? Imagino que todos que estão nos assistindo aqui fazem isso, de comportamento ROPO. ROPO é uma sigla para Research Online, Purchase Offline, né? Que é uma das jornadas possíveis e uma jornada muito comum atualmente. A gente muitas vezes chega na loja física, como você falou, já sabendo qual o produto que a gente quer, já tendo pesquisado sobre o produto, já tendo visto review daquele produto, já sabendo das características. Ou seja, esse comportamento online, ele muitas vezes é desperdiçado. Esses dados todos que estão sendo gerados ali estão sendo desperdiçados. E eu gosto de falar sobre isso porque na grande maioria das empresas, o e-commerce não é visto como um local de coleta de comportamento. É um local somente transacional. Transacional. A gente desperdiça o potencial do e-commerce como uma vitrine para ajudar
neste ponto inicial da jornada do cliente. Ou seja, não é só um canal de venda. Ele pode ser ali um local que a gente vai ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão. Para que quando ele for na loja física ou comprar no próprio e-commerce, ele já tenha as informações que ele precisa sobre o produto, sobre as características dele, sobre os benefícios dele e assim por diante. Na última Black Friday, eu naveguei em uma marca que eu só compro no período de Black Friday. Comprei ano passado. E aí eu falei, esse ano eu vou tentar comprar de novo, né? Comprar produto de frio ainda. Porque os valores ficam muito, muito baixos. Tá falando de uma das marcas masculinas mais agressivas e fortes no digital. E eu naveguei. Baixei o app porque tinha um desconto especial. Eu comecei a receber push no app. Ao mesmo tempo, WhatsApp sobre navegação. Olha, eu vi que você viu isso. Depois veio o vendedor falar comigo da navegação, aí eu me irritei e parei. Porque aí foi too much. Porém, o fato é, essa marca foi a marca que mais comunicou comigo durante a última Black Friday. Porque ela entendeu que eu baixei o app de novo, que eu naveguei no e-commerce, ela cruzou todos os dados e sim, não foi ali só mídia massificada. Ela mandou para mim a categoria que eu estava buscando dentro do WhatsApp com promocional. Que legal. Então você vê o nível de sofisticação, mas ao mesmo tempo tem um cuidado. Que é o cuidado que eu senti. E óbvio, é o perfil de cada marca, mas eu me senti assim, nossa, eu não quero mais receber nenhuma informação dessa marca de novo. Aí eu tirei o app, bloqueei o WhatsApp, porque aí começou a ficar too much em 3 dias. Né? Então, mas o grande lance eu quero entrar no tema jornadas. A jornada do cliente hoje a gente não consegue prever, mas a gente consegue se antecipar aos dados. Antecipar o comportamento dele e entender esse comportamento ongoing, com dado, com tecnologia, para que a gente possa até estressar o cliente como me estressaram e eu acabei não comprando. Porque fazer isso manualmente seria impossível. Então... Já fiz, tá? Nas antigas... a gente fazia tudo manualmente. A gente recebia uma lista com o ID do cliente e a página onde ele navegou. Ave Maria. Não tinha ferramenta, era isso. Mas deu certo, dava certo. Os tempos antigos, eu não era nascido ainda nessa Você não era nascido, né? Mas é muito louco, assim, todo mundo que me fala, assim, sobre ferramenta, né? E a gente tá falando aqui com uma das maiores ferramentas do mercado, né? Acho que a gente tem múltiplos clientes nos últimos 5 anos, acho que foram, assim... Claro. Acho que a maior parte dos meus clientes hoje estão na Dito, né? Mas... a gente falou de um momento no mercado, a gente está falando de 10 anos atrás, onde uma ferramenta como a Dito era um valor muito mais alto, ou qualquer outra ferramenta, sem chance de customização, e se você customizasse ia custar muito mais caro ainda, mas tem um fator. A gente tinha que se virar com Excel. E eu trabalhava na Farfetch, no e-commerce, então a gente conseguia se virar com Excel, mas as marcas não conseguiam. Na loja, chegava, eu lembro que os primeiros treinamentos que eu fiz, que eu falava de RFV, as marcas falavam assim, como eu vou fazer isso? Assim, é lindo, mas como eu vou fazer? Tinha uma planilha que a gente fazia de RFV, a própria da Farfetch, um dia para girar ela. Um dia. Nossa. Porque você pegava o banco de dados, e hoje, vamos falar agora de hoje, tá na palma da mão do vendedor. Ele não precisa nem clicar, porque chega para ele. Sim. Vamos falar disso. Dessa facilidade de 2026 para você ter tudo que a gente falou na palma da mão. É isso. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu muito, né, para que a gente pudesse facilitar. Porque eu gosto de falar, Paulo, que a tecnologia, ela entra para dar escala, mas antes dela vem a estratégia. Então, é o que você tinha lá na Farfetch, né? O seu mindset de fazer isso há 10 anos atrás na mão. E aí, quando entra uma tecnologia que vai dar escala àquilo que você já pensou, é lindo e funciona. Agora, deixa eu dar o outro exemplo, que é quando a gente começa pela tecnologia sem ter a estratégia. Receita do insucesso. E o pessoal fala, poxa, Ivo, mas você é de uma empresa de tecnologia, como é que você fala isso? Gente, eu tô aqui para falar a verdade, né? Tem muitas empresas de mercado, de varejo, que começam a pensar num projeto de relacionamento com o cliente. Primeira coisa, ferramenta. Tá errado. E aí, às vezes, né, fazem um projeto, coloca a ferramenta, uma ferramenta poderosa para fazer captura de dados, segmentação, automatização de comunicações. E aí, como é que usa a ferramenta?
para mandar a mesma coisa para todo mundo. Desperdício. A ferramenta não é para isso. E aí, né, o que eu gosto de dizer, e por isso que eu acho que a gente trabalha tão bem junto, estratégia. Ela precisa ser colocada antes, a cultura de fazer isso. Né? Por isso que eu acho que o seu trabalho é tão importante e a gente, né, faz muitos projetos juntos, porque você entra com essa parte da estratégia e eu entro com a parte de dar escala a essa estratégia. Voltando no ponto que você falou, hoje é muito mais acessível a gente colocar na mão de um vendedor de uma loja o que exatamente ele precisa fazer para gerar o resultado de maneira direcionada. Problema? A gente coloca na mão do vendedor da loja. E assim, hoje, vamos lá que as principais marcas ou as marcas, elas têm uma ferramenta. Sim, não é? Elas têm uma ferramenta. E hoje, nos diagnósticos, quando a gente começa um projeto com uma marca, sabe qual é o maior ponto? E aí você pode até discordar comigo. Taxa de engajamento. Por quê? Não discordo. Qual é? E aí eu vou contar uma marca, eu vou abrir porque eu atendi, a gente mudou isso lá. A gente chegou na Foxton, há 3 anos atrás. E aí a taxa de engajamento era muito alta. Então assim, não era um problema. Só que a venda não acompanhava essa taxa de engajamento. A conversão era muito baixa. O que é a taxa de engajamento para todo mundo estar aqui? Quantas mensagens um vendedor mandou por dia ou quantas mensagens a loja conseguiu mandar? Porque uma ferramenta disponibiliza os contatos, as campanhas, e a taxa de engajamento é quanto eu consigo fazer. Tem um ser humano ali, né? Tem um ser humano assim, ó, clicando. Aí eu fui conversar com alguns vendedores, e aí a gente só descobre isso na ponta, né? Então por isso que é importante. Tinha vendedor com base de 8 mil clientes, porque tinha tempo de casa, vários motivos. Eu perguntei, como tua taxa de engajamento é 80%? Que hora você faz esses contatos? Ele falou, não, eu apenas clico o que eu fiz. Mas por quê? A culpa não é do vendedor. Zero culpa do vendedor. Sim. Porque ele é cobrado do gerente, que é cobrado do supervisor, que é cobrado do diretor. Por que a taxa de engajamento da loja 5 está com 60% e da outra loja está com 90%? E a taxa de engajamento, ferramentas, não só a Dito, como todas, tem esse KPI, elas pioram, eu vou dizer muito claro, pioram o trabalho de relacionamento. Mas é uma coisa importante pra gente ver, sim. Só que o problema não tá em ver a taxa de engajamento, é como isso tá sendo modulado. Porque, realmente, assim, hoje o vendedor ele é cobrado por envio. E quando a gente começa a mudar esse mindset nas marcas, o vendedor entende que o papel dele ali é vender, porque cada contato que ele faz é um cliente entrando pela porta. E não mais uma mala direta, ou lá assumido, você... Modelos e modelos. Não é que a gente não tenha que ter um modelo que também vai atrair mais. Mas a gente não pode só contar com isso hoje. E, de novo, vem da cultura e da estratégia. A gente, quando começou a trabalhar lá com a Farm, com a Animale, Foxton, né, as marcas do Grupo Soma, eles viraram pra gente e falaram, Ivo, nós precisamos digitalizar o caderninho das vendedoras. Perfeito. Essa era a demanda, porque algumas poucas vendedoras faziam esse trabalho. E faziam sem tecnologia nenhuma. Era um caderninho que elas anotavam lá. É uma das primeiras marcas da Dito, não? Um dos primeiros grupos da Dito. Foi. Né? Lá em 2018, quando a gente começou... Antes da pandemia. E lá já tinha uma cultura de algumas poucas vendedoras fazerem isso. Principalmente Farm. E aí, essas poucas vendedoras que faziam isso, por conta própria... elas vendiam muito mais do que todo mundo. E aí, o que receita do crescimento? Poxa, se essa vendedora faz isso e vende mais do que todas as outras, se a gente botar todo mundo para fazer mais ou menos a mesma coisa, a gente ganha mais, vende mais. E essa foi a receita inicial que motivou a criação, inclusive, desse produto que a gente chama de agenda para botar na mão lá das vendedoras todas. Hoje tem mais de 50 mil vendedores com essa solução na mão, né, da Dito no Brasil inteiro. E aí vem o problema. As boas vendedoras pegaram isso e falaram, meu Deus, agora sim, aposenta o caderninho e eu tô feita aqui porque vai cair na minha mão certinho quem que eu tenho que contactar na hora certa, com a mensagem certa. As outras, se não acontece um treinamento, um aculturamento para aquilo, elas vão só marcar que na fez cabeça dela tá tudo certo, porque ela foi cobrada por isso. Ela não entende o porquê ela tá fazendo aquilo. E eu vou dizer mais, o aculturamento aqui não é do vendedor. O aculturamento, ele começa no diretor.
assim, e diretores que estão nos assistindo, que são a maior parte que assistem esse podcast, o diretor, ele é responsável, o C-Level é responsável por entender desse negócio. É uma estratégia muito importante de crescimento de marca. Porque a gente cresce através de, como você falou, abre loja nova, traz mais produto, e aí a gente está falando de investimento alto, né? Os dois aqui, os dois investimentos em ativos altos. A gente cresce hoje no mercado, com os mesmos clientes, e sim, toda marca pode crescer mais com os mesmos clientes, e a gente cresce com clientes novos. A gente precisa desses dois parâmetros. Clientes novos, cada vez mais caro. Né? Cada vez, e quanto mais premium, mais caro ainda. Perfeito. Dificílimo achar cliente premium hoje navegando na internet. Então, hoje o trabalho que a Pecom faz, ele começa no C-Level. Ele não pode começar no vendedor. Até a gente pode fazer um treinamento para vendedor, mas eu não digo, vai treinar o vendedor? Pô, legal. Mas se eu não treinar o C-Level, em primeiro lugar, e o C-Level eu não treino numa sala, eu faço um workshop. Para justamente todo mundo estar alinhado com a estratégia de clientes. Para depois ir para o gerente de loja e supervisor, coordenador, para depois ir para o vendedor. O vendedor é a última parte que é impactada. Sim. E com menor intensidade. A maior parte é na liderança. Porque é a liderança que vai falar, olha, hoje eu preciso aumentar meu número de mensagens porque eu não vou ter fluxo na loja, porque a venda não aconteceu, então eu vou ter que fazer de outra maneira. E eu acho que daí vem também, Paulo, um grande erro que eu cometo. A gente tá abrindo a caixa preta aqui, né? E tá ótimo. Falando de erros. O que acontece demais, né? A gente coloca uma ferramenta para que o vendedor faça contato e a estratégia por trás disso é: vamos vender mais. Isso. E aí, qual que é, né, a grande febre do varejo? A visão de curto prazo em cima das coisas. E aí, o que a gente bota para o vendedor mandar? Só mensagem falando de produto. De produto. Falando de sale, falando de desconto, falando de lançamento. Poxa, será que é só isso que o cliente lá do outro lado gostaria de receber? E esse é um grande erro, Paulo, e é legal falar sobre isso, né, nessa época, porque o que a gente está observando muito? E aí, de novo, abrindo a caixa preta de forma transparente. O WhatsApp, que é um canal muito relevante para essa comunicação, ele começa a ficar mais restritivo. O famoso bloqueio do WhatsApp. Famoso bloqueio. Quantas marcas perguntam isso por dia? Umas 10. E o que está acontecendo? Todo o WhatsApp está bloqueado. E eu, semana passada, Paulo, eu estava no Rio e visitando uma marca, fazendo, né, um trabalho de workshop lá também, uma marca de moda feminina. E por acaso eu fui na base para entender quem era a vendedora mais engajada, quem era a vendedora que tinha melhores resultados com essa estratégia. E fiquei assustadíssimo quando eu encontrei uma vendedora chamada Camila, que faz 200 contatos por dia. Eu falei, opa! Aí tem algum problema. Então, eu achava que tinha um problema. Até eu ir lá no shopping e conhecer a Camila. Ela era uma pessoa de verdade. E eu falei, Camila, como é que você não tem bloqueio fazendo 200 contatos por dia? Ela falou, Ivo, isso nunca aconteceu comigo, cara. Eu faço isso há 5 anos. Aí, primeiro insight. O que o WhatsApp bloqueia? Uma mudança de comportamento. A Camila, ela manda 200 mensagens há mais de 5 anos, Paulo. E segunda coisa, que eu acho que para mim é a principal. A Camila, dentro dessa rede, que é uma rede grande, ela é a vendedora... Você pode falar rede? Não posso falar a rede. Tá bom. A Camila... Porque eu já ia colocar a foto dela. Tal, eu tô morrendo de medo da turma querer tirar a Camila de lá, porque ela é uma beleza. grande vendedora. A Camila é a vendedora que mais manda uma mensagem específica, a de pós-venda. Uau! Ninguém dá valor para essa mensagem. A Camila é a que mais manda essa mensagem. A mensagem é: Oi, Paulo, espero que você tenha gostado do seu produto. Com o nome do produto... Exatamente, com tudo personalizado. Oi, Paula, aqui é a Camila. Espero que você tenha gostado do produto que você comprou. Se precisar, eu estou aqui. Um abraço. Ponto. Não fala nada de compre mais, não fala nada de promoção. É simplesmente uma mensagem de pós-venda, te agradecendo e te desejando felicidade, Paulo.
Eu falo que a gente tem 2 vendedores. E todo mundo é esses 2 vendedores o tempo todo, tá? O vendedor oportunista e hoje o nosso varejo é oportunista. Grande parte, né? Não tô falando do momento só sazonal da Black Friday, do Natal, do Dia das Mães, mas o varejo tem um quê de oportunista. Eu só vou falar com o cliente quando eu interesso que ele compre, até o prazo que ele vai comprar. E o vendedor que faz relacionamento. Tem que ser um pouco oportunista? Tem. Vamos ser sinceros. Tem hora que eu vou ter que ir lá e falar, ó, você vai comprar agora. Claro. E tem hora que eu preciso ser só relacionamento. Pós-venda, e eu vou entrar nesse ponto. A gente indica não fazer ainda pela ferramenta, quando eu faço treinamento. Por quê? O que eu faço com pós-venda? São 2 pós-vendas. O cliente saiu da loja, ele colocou o pé para fora da loja, a obrigação do vendedor é já ter anotado o WhatsApp dele. Porque esse WhatsApp ele vai para dito depois, mas Sim. o vendedor tem ali já o contato dele. O cliente saiu da loja, e eu falo assim, é no máximo 1 hora depois que o cliente deixou a sacolinha, porque a sacola é a maior recompensa. Obrigado pela sua visita. Uhum. Fico à disposição para qualquer coisa que você precisa. Não é nada de vender, é só assim. Sabe quando você gosta de conversar com alguém e fala, obrigado pelo nosso papo hoje? É isso. Esse é o pós-venda 1. O pós-venda 2 é para falar do produto. Que aí eu trabalho com a ferramenta, porque aí tem um período ali que eu vou receber, que é o cliente possivelmente ter usado, ou ter se acostumado, enfim. Mas é tão importante esse imediatismo. E aí as marcas falam, os vendedores principalmente, Paulo, não dá tempo. Eu falo, vamos lá. Quantos clientes você atende por dia? Não dá tempo na hora. E se você fizer no final do dia, quanto tempo você vai perder para fazer isso? Vamos falar que é 5 segundos por mensagem? 5 segundos. Faz a conta. Se você atender 100 clientes, fácil, né? Dá tempo de você fazer isso em 10 minutos. Aí, Paulo, acho que é respeitar a jornada do cliente. Perfeito. Né? É sair de uma visão de curto prazo e respeitar a jornada. Porque a cliente que comprou hoje, ela no dia seguinte, 2 dias depois, dificilmente ela vai, né, voltar para comprar. A não ser um grupo muito específico que né, a gente nem precisa comentar, né, porque são pessoas... Mas, enfim, a gente tem uma jornada, tem um intervalo entre compras. E aí, qual que é o grande erro? Eu não respeito a jornada, não respeito o intervalo entre compras. O que para mim é respeitar? Se a gente tem uma média de uma compra a cada 2 meses daquele cliente, o que eu vou fazer ao longo daqueles 2 meses? Então, é no dia... Obrigado pela sua visita. No dia seguinte, se precisar de qualquer ajuda sobre o produto, estou à sua disposição. Depois de algum tempo, uma pesquisa de satisfação para entender como é que foi a experiência da cliente, né? Se ela tem algum feedback sobre como é que ela foi atendida. Depois de algum tempo, uma dica de como, por exemplo, combinar aquela roupa para um look para sair à noite. Depois de algum tempo, uma dica de evento. Eu estou viajando aqui na maionese, Paulo, mas para mim... Isso é uma oportunidade pouco aproveitada. Poxa, a cliente comprou a roupa para sair à noite. Por que eu não posso dar uma dica de evento para ela usar aquela roupa? Por que eu não posso dar, né, uma dica de como ela combinar aquela roupa? Por que eu não posso dar uma dica de como é que ela lava aquela roupa para que ela dure mais? E aí o que a marca ganha com isso? Ela ganha a lealdade ativa da cliente. Ela não ganha só uma venda. Ela é paciente e segura a ansiedade. Ela ganha um fã, que é o que a gente quer, né? Ela ganha um fã. Porque lealdade, hoje em dia, é um negócio muito complicado. A gente tem muito complexo. Muitas opções, né? A gente fala muito ali de, não, eu vou dar alguma coisa em troca para o cliente, um ponto, um cashback, etc. Isso é fidelidade reativa. Enquanto eu estou dando alguma coisa, o cliente está comigo. E eu não acho isso errado, né? Para mim... Essas estratégias de cashback, ponto, brinde, elas são fundamentais para a gente fazer uma coisa que é muito importante no início da jornada, que é a criação de um hábito. Qualquer lealdade, ela começa pela criação de um hábito. Você já deve ter lido um livro chamado Poder do Hábito. Ele fala muito de gatilhos, né? Então é importante a gente ter os gatilhos. Esse livro mudou a minha vida, viu? Mudou a minha também. Poxa, a gente tem ali os gatilhos iniciais para a gente criar um hábito. Depois que a gente criou o hábito, que no caso é comprar em determinada marca, será que eu preciso de todos aqueles gatilhos ainda? Ou eu posso, aos poucos, ir tirando e entregando outra coisa para o meu cliente? E aí, o que são as outras coisas? São conteúdos relevantes, por isso que eu estou falando de dica de como usar a roupa, de lugar para ir, etc. Porque aquilo custa nada para a marca
e ela está agregando valor para o cliente atingir um determinado resultado, para que o cliente seja uma melhor versão dele mesmo e atinja o sucesso. E a gente não faz isso se a gente não fizer a pergunta mais importante, que é: o que é sucesso para o meu cliente? Contar uma história, e essa é boa. Essa é bem boa. Na Farfetch, eu criei o programa Personal Shopper, que hoje é o nosso método de trabalhar com cliente dentro da loja e no digital. E quando a gente criou o programa, na Farfetch tinha um ticket no momento para esses clientes que eram do programa de R$20 mil por ano, né? Esse era um cliente que a gente considerava VIC, Very Important Client, né? Não é VIP, era VIC. E eu tinha uma equipe muito qualificada para atender esses clientes. Não era atender, era para vender para esse cliente. Por isso que surgiu o programa. O Rogério, que era o meu personal shopper mais sênior e que vendia... Eu sempre falo dele, ele vendia 2 milhões e meio por mês, sozinho. Uau! Sozinho pelo WhatsApp. Né? E não era mensagem massificada, né? Uma das clientes dele gastava 30, 40 todos os meses. Todos os meses. Era uma das maiores clientes. E aí, um dia ele falou: Paulo, tô lascado. Falei: por quê? Tô fazendo roteiro de viagem. Falei: quê? Ela vai viajar e me pediu ajuda para ajudar ela no roteiro dela. Por quê? Eu vou vender roupa para ela em todos os dias do roteiro. Só que se eu não fizer o roteiro, ela não sabe onde vai usar roupa. Foi o mês que ele mais vendeu para essa cliente, por quê? Ele combinou. Ele teve que fazer um roteiro de viagem. Óbvio, a gente tá falando de um segmento premium, que ele tem um atendimento ali muito especializado. Porém, quando eu não consigo engajar o cliente, e engajar às vezes cashback, é por conteúdo, é por um novo produto, mas eu não consigo engajar ele, e nem todo cliente, dependendo da marca, eu vou conseguir fazer isso, e tá tudo bem. Assim, nem todo cliente eu vou conseguir atender do mesmo jeito, e isso que as marcas também precisam entender. Agora, um projeto recente na Adidas, né, do grupo Nomura que a gente fez, o vendedor hoje não fala com todos os clientes. Pô, Paulo, mas eles têm muito cliente. Tem muito cliente. O vendedor fala com clientes que estão propensos à compra, que tem cashback, que tem o ticket médio mais alto. Hoje no Grupo Nomura, 17% das vendas do grupo vem de WhatsApp. Feito em loja, porque eles não têm o e-commerce. Mas por quê? Teve que quebrar, te desmistificar. Eu tenho uma base gigante? Tenho uma base gigante. Só que eu não preciso ativar essa base gigante também com o potencial do vendedor. Eu posso fazer clusters, porque o vendedor tem que ser estratégico. Eu tenho que também colocar no vendedor cliente que vai ser rentável para a empresa. Perfeito. Acho que caso ótimo. Eu acho que tem uma oportunidade incrível que as marcas estão aproveitando pouco, né? Que é conduzir a jornada do cliente com base naquilo que é relevante para ele, né? Vamos pegar um outro exemplo. Eu sou, assim como você, corredor. Quando a gente compra um tênis, Paulo, de corrida, qual que é o nosso objetivo? É conforto, claro, beleza, claro. Eu já estou no ponto de querer reduzir o meu tempo e, né, sobreviver às vezes, mas reduzir o meu tempo na corrida, né? Tem várias provas aí, eu fico me desafiando, porque eu sou competitivo, eu sei que você também é. Poxa, o meu objetivo é esse, reduzir o meu tempo. Como é que a marca poderia me ajudar? É só vendendo um tênis ou é me dando dicas de como é que eu posso reduzir o meu tempo? É dica de treino? É dica de alimentação? Porque eu sei quem comprou aquele tênis, quem comprou um Ad-Zero, eu tenho quase certeza que ele corre, porque ele não gastaria tanto só pela estética do tênis. Então eu posso ter 80% de chance que ele corre. Tendo 80% de chance que ele corre, eu vou... E na Adidas a gente fez essa estratégia. A gente falou das provas. Perfeito. E assim, foi muito legal porque a gente entrou no circuito maratona nesse planejamento, né? Porque era exatamente isso. Porque se eu sei que aquele cliente comprou um tênis de corrida, primeiro que ele vai precisar das outras coisas para correr. E você sabe que para correr você não é só o tênis, é uma parafernália, né? A parafernália inclusa. E falta esse tipo de inteligência, por quê? Falta uma pessoa. Aí tem uma pessoa assim, que vai respirar, que vai ver essas oportunidades, que vai colher do campo, que vai colher da empresa, que vai... Porque você tem que ter um consolidador. Ferramenta também não faz milagre, não vai te dar ali exatamente, ó, você tem que fazer isso. Não, você tem que ter uma pessoa ali, analítica, ao mesmo tempo que conheça de varejo e conheça de produto, para ser o teu gestor de CRM, para poder um analista, um gestor, um contador, para poder te dar esses caminhos também.
Exato. E tem tantos exemplos que a gente pode usar nisso, né? No fim do ano passado, não sei se você lembra, né? Se as pessoas lembram, mas o Spotify lança aquela retrospectiva do ano. Rapids, né? E é uma retrospectiva falando quais as suas músicas mais ouvidas, o gênero. Qual foi a sua idade, você quanto lembra? tempo? Foi 65 anos. Pergunta minha. E a sua? 27. Mentira. Ah, mas é conforme a minha idade também, né? Eu sou um cara de 20 e poucos, então tem que ter 27 anos. Então, o meu foi 65. O do John, que trabalha comigo, que tem 28 anos, foi 70. 70? 70. Puxa. Aí. Pois a gente, né, acho que a gente vai se entender. O meu foi 65, o meu artista favorito foi Zé Ramalho. E eu achei muito legal, porque depois de aparecer isso, aparece um vídeo do Zé Ramalho. É fantástico isso. Fantástico. Fantástico. Gravou lá em casa mesmo, falando, olha, obrigado, né, com aquele vozeirão dele, eu adoro Zé Ramalho. E eu tava numa marca que a gente atende de vinho, chamado Gran Cru, nesse mesmo dia que lançou a retrospectiva, e eu falei, gente, vocês estão recebendo hoje aqui, né, que eles tinham me contado, o maior produtor de vinho dentro da carteira deles. Cara americano, produz vinhos no mundo inteiro, ele tava fazendo uma visita ao Brasil. Eu falei, vamos pegar a ideia do Spotify? Uau! Vamos gravar um vídeo com ele agradecendo as pessoas que compraram o vinho dele na Gran Cru. E logo depois que cada consumidor comprar, isso pode ser usado ao longo do ano inteiro, a gente vai mandar esse vídeo. Olá, eu sou o fulano de tal, né? E queria agradecer por você ter comprado esse vinho. Cara, coisa besta que custa R$0, gravou um vídeo ali fácil e que pode ser mandado para todo mundo. Imagina as pessoas recebendo esse vídeo, Paulo. O tanto que elas iam achar interessante. Porque, de novo, o que é sucesso para essa pessoa que compra um vinho? Qual que é o objetivo dela? O objetivo, muitas vezes, de uma pessoa que compra um vinho não é só degustar um vinho legal, né? Porque senão é pouca gente que toma vinho sozinho em casa. É tomar junto com outras pessoas. É ter um momento de felicidade com os amigos. É falar sobre aquele vinho e ser reconhecido como uma pessoa que entende de vinhos. Nesse mercado tem muito isso. A pessoa que recebeu isso, o que ela vai fazer de cara? Ela vai mostrar para todo mundo. E, de novo, uma ação rápida, barata, que está na mão ali, que, por exemplo, um vendedor poderia mandar essa mensagem falando assim, oi, Paulo, obrigado por ter comprado o vinho, cara. Olha que legal, o produtor desse vinho te mandou uma mensagem de agradecimento. Tem uma coisa muito legal que a Magalu faz, né, com os vendedores de loja. Eles tiram uma foto. Eu acho muito legal. Assim, no começo eu falei assim, não, isso não é muito legal. Mas depois eu entendi o porquê que é tão legal. Porque, assim, muita gente hoje, infelizmente, tem muita fraude quando a gente fala de eletro. Sim. Né? Não só eletro, mas existe muita fraude. E a Magalu é uma empresa muito próxima dos clientes, né? O Magazine Luiza, ele é próximo. É aquele cliente que quando eu cheguei para fazer o diagnóstico, falei, nossa, as pessoas chamam de amor, querido, querida. E aí, olha isso. Eu falei, isso não pode, na minha cabeça, isso não pode. Minha mãe foi comigo na loja fazer um cliente oculto do meu pai, a cliente atendeu ela, minha mãe falou, nossa, se eu tiver que comprar outra coisa aqui, eu vou comprar com essa menina. E a menina chamou de amor, querida, e é isso que eu também preciso entender, as regras, nada é escrito em pedra, né? Mas por que os vendedores da Magalu fazem isso? Para mostrar que eles estão na loja também esperando o cliente. Eu achei isso fantástico. Assim, ó, tô aqui com o meu crachá. É muito legal, assim, essa energia que passa, assim, por uma foto. E as clientes amam. Os clientes amam, porque o perfil do cliente que está comprando na Magalu, ele quer o vendedor do Magazine Luiza ali. Tem vários perfis hoje por conta do Magalu, né, do Marketplace. Mas o cliente de loja, ele quer esse carinho. Com certeza. E, afinal de contas, né, por que a gente sai de casa e tem todo o esforço de sair do sofá para ir comprar numa loja? Para ter algum tipo de recompensa. Eu falo que a recompensa tem que ser maior que o esforço, senão a gente não sai de casa. E qual é essa recompensa que a loja pode entregar para o cliente, além do produto? Porque se simplesmente for comprar um produto... Transacional, compra aqui na internet e ok. Agora, o que a loja pode entregar a mais? É uma consultoria do vendedor para ajudar na melhor tomada de decisão? É
um papo legal, que às vezes a sua mãe gosta disso também e ela se sente, Não, obviamente, minha mãe, ela ficou super assim, atendida, né? ela foi a melhor cliente oculta porque ela falou, eu amei. Aí eu olhei assim, você amou? Amei por conta disso. Falei, tá aí. E não é o perfil de todo mundo, existem diferentes perfis, né? Então é pensar muito nisso, principalmente para o segmento de eletro, né? Que tem os grandes players da internet disputando, né? E às vezes vendendo o mesmo produto que está sendo vendido ali, uma disputa muito por preço. Como é que a gente foge um pouquinho da disputa por preço, agregando alguma coisa a mais que está além do produto? Então, acho que tem muita oportunidade nisso aí também, né, Paulo? Não, muita oportunidade. Meu querido, caminhando para o final do nosso podcast, eu queria entender, a gente está no começo do ano, a gente está nesse momento em que, sim, estamos planejando ainda, né? Já deveríamos ter feito isso no final do ano passado, mas a gente sabe que a nossa demanda é alta, a gente está ainda trabalhando para que esse ano de 2026, ele tem muita coisa a acontecer, são 11 feriados, tem Copa, tem eleição, então é um ano difícil sim pro varejo, vamos falar, é um ano difícil pro varejo, mas a gente está planejando para que isso seja não minimizado, mas que a gente tenha estratégias para combater isso. Perfeito. Vamos falar de jornada. Para quem ainda não está com a jornada clara ou tem ainda problemas em trabalhar de fato com o cliente, vamos falar aí 3 ações que a gente pode fazer agora para melhorar o resultado de clientes do ano, porque a gente não está falando de venda, está falando de clientes, né? Para melhorar o resultado de clientes do ano, 3 ações que assim a gente pode começar, porque a gente sabe níveis de maturidade diferentes, mas que a gente pode implementar. Vamos lá. Primeira coisa, e essa é uma ação que vai impactar todas as outras. Começar a acompanhar 2 indicadores no nível estratégico relacionados a clientes. Clientes únicos vezes gasto médio anual por cliente. Excelente. Eu vou pedir pro John colocar essa equação aqui bem clara. Clientes únicos versus gasto médio anual por cliente. Perfeito. Se a gente tiver esses indicadores no nível de meta da empresa, em gestão à vista... E meta de todos os departamentos. Todo mundo. Se a gente começar a colocar o cliente nessa equação e tiver meta para isso, todo o resto vai ficar mais fácil que eu falar aqui. Então, acho que, como você bem colocou, começa lá de cima para depois a gente ter o sponsor disso para a empresa como um todo. Perfeito. Segundo ponto. Como é que a gente tem matéria-prima para relacionamento com o cliente? Cadastro. Uau, que então, bom ouvir isso. Vamos voltar lá no cadastro, porque sem ele também, eu só tô falando coisas aqui que são pré-requisitos. Sem cadastro, a gente não tem o indicador, não tem o cliente para poder relacionar. O que é uma boa taxa de engajamento hoje no mercado? Porque eu sei que a Dito faz pesquisa sobre esse tema e eu uso esses dados, mas o que é uma boa taxa hoje de engajamento? Benchmark, taxa de qualidade de cadastro. Como é que a gente vai medir isso? 3 dados básicos: CPF, e-mail e telefone. Telefone, perfeito. Todos os outros, acho que são dados legais, né? A profissão, o time que torce, o endereço. Dá para pegar depois. Esses 3 são fundamentais, é o que a gente mede no que a gente chama de cadastro de qualidade. Benchmark para isso, acima de 80%. Perfeito. É isso que eu trabalho hoje com as marcas, acima de 80%. Nem todo mundo vai querer cadastrar, vai ter algumas restrições. Mas se tem cashback, aumenta um pouco, não aumenta? Se eu dou um cashback? Quanto aí? Quanto é? Porque se a gente coloca o cashback, não é só o vendedor querendo cadastrar. É o cliente. É o cliente querendo dar os dados dele. Com o cashback, Paulo, acima de 90%. Perfeito. Então estamos alinhados. 80 e 90, gente. 80 e 90. E aí, dica prática, que é o que você me perguntou aqui. Vamos colocar também qualidade de cadastro como meta e vamos dar os caminhos para que os vendedores possam fazer isso, dar os porquês do que eles estão fazendo isso, e vendedor funciona com incentivo. Vamos dar os incentivos para que eles façam isso? E é um incentivo, gente, de novo, para a gente ter ali o artifício para a criação do hábito. Você lembra quando não era obrigatório cinto de segurança, Paulo? Ninguém usava. Opa, tem multa se não usar. No início, multa. Hoje em dia, a gente se sente inseguro se a gente não coloca o cinto, porque virou um hábito. A mesma coisa é cadastro em loja. Se a gente incentivar inicialmente com corrida comercial, qual a loja com melhor taxa de cadastro? A gente começa a criar um hábito.
E aí eu tô dando dica bem prática mesmo aqui pra gente ter a matéria-prima para o que vem logo em seguida. Deixa eu só falar rapidamente de um item que a gente prega muito, que é o seguinte: o vendedor tem que sempre ter um KPI variável. Porque esse KPI pode mudar de acordo com a sua estratégia. E o KPI cadastro, ele entra nesse KPI variável. Se a tua loja tem caixa, é o KPI do caixa, né? Mas quem cadastra hoje para mim é o vendedor, não é o caixa, porque não é cadastro, a palavra cadastro também tem que ser abolida do tema loja. E aí o Grupo Aves, que eu quero, aqueles 94%, eles estavam dando R$100 por vendedor que batesse a meta, independente se fosse corrida. R$500 pro gerente, e o gerente que... As valores são assim, e o gerente que ainda for ficar em primeiro lugar, dobra o valor. E o vendedor também que ficar os primeiros lugares, dobra o valor. Então, assim, sem mexer no bolso, você não tem comportamento de vendedor, de verdade. Você pode ter a empresa mais engajada, mas o vendedor trabalha por comissionamento e por prêmio. Você pode fazer o que você quiser, mas é o que vai mexer o ponteiro. E vendedor é muito competitivo, né, Paulo? Ontem à noite eu estava numa loja da New Balance aqui em São Paulo e conheci um gerente chamado Lucas, inclusive, e é cliente nosso, né? Eu falei, pô, e aí, Lucas, como é que tá? Ele falou, cara, aconteceu uma coisa muito legal aqui. Eu era uma das piores lojas em taxa de cadastro. Tinha lá 30 e poucos % de taxa de cadastro. E eu não queria estar nesse lugar, porque eu quero ser uma das melhores lojas. Em 15 dias, e lá não teve nem incentivo, foi só, né, é um cara fora da curva também. Em 15 dias ele levou a taxa de 30% para 95%. Daniel Milareva gostou de ouvir isso. Abraço, Daniel. Lucas, New Balance aqui, eu esqueci não fala o shopping loja, agora. Pode roubar. Não fala loja, não pode falar loja mais. Enfim, as pessoas são competitivas, então pode ter incentivo financeiro, mas também, Paulo, só da gente falar com as pessoas que aquele indicador está sendo observado, naturalmente as pessoas vão se preocupar mais com aquilo, né? E ninguém quer ficar, né, na zona de rebaixamento ali das lojas. Todo mundo quer estar no top. Ele virou a segunda loja com o melhor cadastro. Ele falou que está buscando o primeiro lugar. E ele falou, não ficarei satisfeito enquanto eu não estiver em primeiro lugar. Terceiro ação. Ponto. Terceira ação prática. E essa eu acho que é uma das mais difíceis. Porque ela exige um exercício de fé. Uau. Um exercício de pensar no longo prazo. É a gente começar a pensar mais, Paulo, em campanhas, comunicações que não falem só de venda. Um pouco do que a gente falou aqui ao longo do podcast. Eu sei que é difícil, eu sei que dói porque, né, a gente vai olhar aquela campanha, mas qual que foi o resultado dela? Não, ela teve um resultado que não é mensurável. Não é mensurável no curto prazo. É a nossa vendedora lá que eu citei, que manda 200 mensagens por dia e nunca foi bloqueada. Ela é a que faz o melhor pós-venda. Então, a gente começar a ter fé nesse tipo de mensagem e começar a observar, sim, o resultado disso no longo prazo, no gasto médio anual do cliente. Porque se a gente vê que as pessoas que recebem esse tipo de mensagem, no gasto médio anual, a gente vê um aumento. Mas ali, a mensagem gerou compra? Não, porque o objetivo dela não era esse. Então, a terceira dica, eu peço, né, a confiança das marcas. Nas marcas onde a gente já conseguiu colocar esse trabalho, o resultado é incrível e o mato é muito alto. Então, é pensar um pouco mais, eu brinco que é a marca pensar um pouco mais como mídia. Qual que é o objetivo da mídia? É engajar a sua audiência. Exato. E engajar passa por entreter. Entreter, exatamente. Boa palavra também. A ter repertório, que é outra palavra boa também, para engajar, entreter aquele cliente, para quando sim for o momento certo a gente falar de venda. Foi uma aula aqui hoje. Nossa, foi realmente uma... Quando a gente é um professor, a gente sabe que a gente vai ter uma aula, mas uma aula com tanto entusiasmo assim é só porque é apaixonado pelo que faz, né? Mas eu aprendi demais também, tá, Paulo? Você... É muito apaixonado pelo que faz. Ivo, como as pessoas te acham a Dito? Conta um pouquinho da Dito, só pra gente chancelar o episódio. Legal. Para quem quiser conhecer mais a Dito, dito.com.br, né? Tem todas as informações lá no site, cases, marcas muito legais
que nós atendemos lá com uma abertura, né, do qual que era o desafio delas, o que foi a solução, quais são os resultados. Acho que para quem está assistindo é um material bem legal da gente poder ter benchmarks. E pode nos achar também, né, como Dito CRM, @Dito CRM, LinkedIn, Instagram e assim por diante. Os meus contatos pessoais, todos, né, LinkedIn, Instagram também são @PedroIvoMB. Vocês me encontram assim no Instagram, no LinkedIn também, Pedro Ivo Martins Brandão. Uma palavra final para esse 2026, assim, a gente está no começo de 2026, então assim, o que vai mudar o jogo no varejo? O que vai ser a jornada definitiva do cliente? Olha, eu acho que para esse ano de 2026, Paulo, você falou Copa, eleição, feriados, mas eu acho que a gente tem um ponto muito positivo nisso tudo, que é uma melhora do cenário econômico, macroeconômico. Porque no varejo, o varejo é um segmento muito impactado por isso tudo, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver uma visão otimista para as coisas, o que muitas vezes acontece? O resultado negativo vem porque a gente começa a tomar decisões. A gente faz meta de decrescer. A gente faz meta de decrescer. Então, poxa, eu tô vendo ali, ó, tem... né, eu sou pessimista, vai dar ruim. Eu começo já a fazer decisões aqui no curto prazo que vão me levar justamente... importante. Exato, vão me levar justamente para aquele cenário ruim. Então, acho que, né, com a taxa de juros caindo, com o cenário macroeconômico, né, o Brasil, gente, ele está privilegiado. Os países em crescimento no mundo, China, Índia, estão todos, Rússia, todos envolvidos em cenários de guerra. A gente, por um acaso, pela graça de Deus, a gente tem um país atraindo investimentos externos e fazendo com que a economia gire aqui dentro também. Então, acho que a gente está como a gente brinca lá em Minas, né, com a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão. Então, vamos, né, ser otimista para o ano de 2026, porque eu acho que quem for otimista, for corajoso, né, corajoso com... Claro, muito cuidado, né? Fazer loucura. Mas quem for otimista e for corajoso vai colher os resultados. E aí quem for medroso, quem for, né, pessimista, vai colher resultados ruins. Acho que esse é o meu recado para 2026. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Foi um grande prazer finalmente ter você aqui no nosso podcast Varejo. Poxa, Paulo, o prazer é todo meu. Você sabe que eu sou seu fã e para mim foi um momento de muito aprendizado aqui também. Então, muito obrigado. Pessoal, terminando com essa frase, essa palavra otimista do Ivo, e eu tava esperando para falar uma frase aqui, mas e agora chegou o momento certo. O melhor jeito de prever o futuro é criá-lo. E quando a gente está falando de criação de cenário, principalmente para o varejo, a meta mais importante do varejo hoje é cliente. Não é mais venda. A marca que trabalha só pensando em transação, ela vai trabalhar com todos os fatores externos a seu favor ou contra a marca. Quando a gente trabalha com previsibilidade, quando a gente trabalha com cliente, esse fator previsível que está na nossa base, a gente consegue escalar. A gente consegue realmente entender o cenário e projetar com muito mais clareza e com muito mais discernimento. Quero agradecer a todos vocês por assistirem mais um episódio do Varejo On. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um beijo!